Olá, minha gente, como vai vocês? Tudo bem? Aqui estamos em mais uma leitura bíblica. Sejam bem-vindos. E hoje num lugar diferente, né? Um pouquinho diferente, e vou dizer para vocês, bem agradável e bem bonito. Estou aqui em Goiânia por ocasião da participação na reunião especial da mocidade, por ocasião do feriado do Carnaval. E vários dos jovens da igreja participando aqui, eles estão tendo o privilégio, como eu também estou tendo o privilégio de participar, de assistir uma parte da programação. E aqui estamos com esse objetivo. Não podia deixar de ler a Bíblia junto com vocês. Então, na nossa leitura bíblica sistemática, sequencial, com alguns comentários do texto, nós vamos continuar. Hoje vamos para o capítulo de número 22 do primeiro livro de Samuel. Então, sejam bem-vindos, prepare-se aí, vamos para a leitura. Então, estamos continuando a nossa leitura no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. Aqui temos Davi e seus valentes em Adulão. Adulão é o nome de uma caverna, e essa caverna tem por significado refúgio, proteção. O contexto da história é que Davi estava fugindo de Saul. Na verdade, Davi tinha feito nada para prejudicar Saul. Aliás, tinha feito só para ajudar a Saul. E aqui está ele nessa condição. Nós vamos ler o capítulo de número 22, pelo menos o começo do capítulo 22. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Pois bem, ainda temos na sequência da história muita coisa boa para ver, mas eu quero já comentar algumas coisas aqui do início desse texto. Ele é fácil de compreender e não é assim tão difícil de compreender. Nós apenas vamos comentar algumas mensagens. Davi se retirou para a caverna de Adulão. O coração de Davi estava angustiado por estar sendo um fugitivo. E o pior de estar sendo fugitivo é porque ele realmente não tinha cometido um crime contra Saul. Aliás, ele só era ele, e Deus ungiu pelo que ele era. E lá na caverna de Adulão ele se refugiou, foi procurado por sua família. Não era incomum a família ser perseguida quando tinha um perseguido na família, ainda mais do crime que ele estava sendo acusado, que era de usurpar o trono de Saul. Então, a família temeu por suas vidas e se refugiou junto com Davi, e junto mais uns 400 homens.
No próximo capítulo, esse número vai para 600 homens. Então, o número de homens foram aumentando, de gente que procurou a Davi. Agora, voltemos para Davi dentro da caverna de Adulam. Davi se refugiando dentro da caverna de Adulam. Eu estava vindo da nossa cidade para Goiânia e numa das cidadezinhas que fica no percurso tem uma pequena igrejinha com uma porta e lá está escrito Igreja Caverna de Adulão. Eu achei o tema, o nome da igreja bastante diferente e possivelmente se referindo a lugar de refúgio. É sim um lugar de refúgio. A caverna de Adulão foi um refúgio para Davi. E lá nesse refúgio, ele escreveu salmos, como, por exemplo, o salmo de número 57, que diz aqui assim, no subtítulo, na cabeça do salmo, diz assim: para o músico mora, quando fugia de diante de Saul na caverna. Ele escreveu um salmo na caverna. É claro que na vida de Davi não teve só uma caverna, teve mais cavernas. Por exemplo, aqui Saul, ele encontrou e poupou a vida de Saul numa outra caverna. Mas possivelmente foi nessa caverna em que ele estava que ele escreveu um salmo como esse, que é o de número 57. E ele clamando a Deus e exaltando a Deus e louvando. Ora, se você está em angústia, um bom lugar é a caverna. A caverna é um bom lugar para sair orações de seu coração. A caverna, não estou falando do lugar físico, viu? Nós estamos falando de um lugar secreto em que se esconde. E o homem precisa de lugar para se esconder e falar com Deus. A caverna serviu para isso. Por mais que não fosse o lugar que Davi merecia estar, mas foi lá que ele conseguiu falar com Deus e Deus conseguiu tirar dele salmos, poesias, o inspirou a deixar salmos, coisas maravilhosas dentro da Escritura, para nós que viríamos quantos anos depois. Então, é na caverna que se encontra conforto, é na caverna que se encontra a presença de Deus, mesmo perseguidos. E esta já é uma boa mensagem para nós tirarmos. Outra mensagem que eu quero tirar, o comentário do texto ainda, é: Davi foi para Mispá dos Moabitas. Você sabe que ele foi agora na direção contrária. No capítulo anterior, no capítulo 21, ele tinha ido para o lado dos filisteus, para Gate, rei de Aques, e lá ele fez papel de doido, deixou a saliva escorrer pelo canto da boca, pela barba, para escapar com vida. E Gate, a terra dos filisteus, é a região litorânea de Israel, é para o lado do mar. Mas agora, quando ele escapou de lá, ele fugiu na direção contrária, ele atravessou Israel e foi para o lado do Mar Morto, para o lado do Rio Jordão, e atravessou o Rio Jordão para a terra dos Moabitas. Certamente atravessou também Manassés e Gade, que eram as terras. Eu não sei se eu tenho ainda um mapa aqui para mostrar para vocês. Não tenho. Mas ele atravessou na direção contrária e foi para a terra dos Moabitas. Agora, você sabe que os Moabitas também eram inimigos de Israel. Mas você lembra que Davi era neto, tinha sangue de Moabita? Sim, Davi tinha sangue de Moabita. Muito longe. Mas tinha, pois sua avó, Ruth, era uma Moabita. E ele, talvez, por causa de um parentesco longínquo, entendeu que o rei dos Moabitas iria protegê-lo, iria cuidar dele. E foi o que aconteceu. Aí nós vemos que o profeta Gade veio e disse para Davi: não fique nesse lugar. Esse povo, agora estou eu falando com as minhas palavras, hein? Não é a Bíblia que está dizendo. Mas ele pode ter argumentado com Davi dizendo: esse povo não é abençoado, esse povo é idólatra, Deus não tem prazer neles. Davi, cai fora daí, vai para outro lugar. E Gade era um profeta, foi o profeta que serviu a Davi.
Samuel foi o profeta para Saul, que conduziu a Saul e até ungiu a Davi. Mas quem acompanhou o ministério de Davi foi Gade. Você vai ver ele várias passagens da Bíblia, agora nós estamos lendo, nós vamos encontrar Gade aconselhando Davi, repreendendo Davi quando ele contou o povo, e até lá no final da vida, Gade está presente na vida dele. Então, sim, Deus usou Gade, ainda que Samuel ainda estava vivo. Samuel vai partir, vai ser recolhido por Deus no capítulo de número 25, nós estamos no 22. Então Samuel vai morrer no capítulo de número 25 e quem vai fazer o papel de profeta é Gade. Inclusive Gade até escreveu as crônicas de Samuel, as crônicas de Natã e as crônicas de Gade, o profeta. A Bíblia, quem diz isso, eu não deixei aqui anotado para mostrar para vocês, mas tem as crônicas de Gade. Então ele foi um profeta usado por Deus para pastorear a Davi. Agora, voltemos aqui para outra coisa, um outro comentário. Homens desgostosos que se acharam em aperto procuraram a Davi. E Davi fez sim uma representação de Jesus Cristo. E Jesus falou: vinde a mim, todos que estáis cansados, perseguidos, abatidos. E foram a ele e encontraram refúgio. Agora, gente, junto com Cristo nós estamos protegidos, nós estamos guardados. Como aqueles desgostosos, pessoas que tinham problemas, que estavam insatisfeitos com o reinado de Saul, procuraram a Davi e foram abraçados, encontraram refúgio. E você já prestou atenção que os desgostosos na companhia de Davi viraram valentes? Sim, chegamos em Samuel, eles são chamados os valentes de Davi. E isso é deveras bonito, gente. Lá no mundo, perseguidos, éramos ninguém, mas nos braços de Cristo nós somos filhos, nós somos os valentes do Senhor. Então o mundo vai sim te desprezar, te desmerecer, te desvalorizar pelo quem você é. Não fique triste se lá no mundo, na escola, na universidade ou no trabalho, não te valorizarem como você merece. Não importa, Deus te valoriza. Tanto valoriza que Ele deu a própria vida para nos salvar. E Ele remove todos os nossos pecados e nos deu a vida eterna. Então, nós passamos de os rejeitados do mundo, os desprezados do mundo, para ser os valentes de Cristo. Como os desgostosos que procuraram a Davi, passaram a ser os valentes de Davi. Não foram outros, os valentes não foram outros. Foi quem estava com ele desde o começo. É quem estava com ele na sua parte baixa. É que se tornou os valentes de Davi. Quem acompanhou a glória de Davi foi quem esteve com ele na sua parte baixa, na sua fraqueza. Isso é maravilhoso. Eu confesso para vocês que não dá para a gente continuar lendo e perder, né? E perder essas coisas aqui, tão preciosas de se comentar. Eu falei do Salmo de número 57, escrito na caverna. E ontem, na última parte da leitura, nós falamos do Salmo 34, do 52 e 56, 58, até no Salmo de número 60, por aí assim. São salmos nessa fase de Davi. Mas eu vou deixar para vocês mais um aqui, que é o de número 142. Salmo de número 142, também nessa fase de Davi. Eu estou lembrando de um colega aqui que se regozijou tanto comigo quando nós lemos isso. Olha o Salmo de número 140 eu falei que é o 142? Mas que o de Davi orando, oração que fez quando estava na caverna. Viu? Novamente, caverna é um bom lugar para orar. E aí você lê o Salmo de número 142 e você vê a preciosidade, o valor que é o Salmo 142, olhando nesse contexto, né, de Davi lá dentro do buraco, fugido de Davi. Aí
Parece que a gente lê o Salmo, gente, até com novos olhos, né? É o 142. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face e expus-lhe a minha angústia. Não é real? Parece que a gente enxerga Davi. Ele diz: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Esse é o Salmo 142. É a expressão do salmista. Vem no final do verso, você vai lendo ele, falando aí no final do 142, ele ainda diz assim: livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Realidade, não era? Saul cometendo todas as atrocidades que ele fez. Matou os sacerdotes, família de Eli, aquele povo todo. E tudo são mais fortes do que Davi mesmo. No verso 7, que é o último, tira minha alma da prisão. Prisão, gente, ele não estava numa prisão, ele estava dentro de uma caverna. No começo aqui do Salmo diz que ele estava numa caverna. Mas ele diz, tira-me da prisão. Prisão é limitação, é limite, é lugar que aprisiona, que segura. E ele diz, tira-me da minha prisão, do meu confinamento. E Deus o alcançou. Que essa palavra possa abençoar o seu coração. Só a leitura já abençoa, mas cada comentário desse aqui, cada coisa maravilhosa que a gente vê, abençoa também o nosso coração. Amanhã, se o Senhor permitir, continuamos a leitura a partir do verso de número 6. Só lemos 5 versos hoje, hein, gente? Deus abençoe a todos. Temos uma programação especial hoje na igreja em Goiânia com a mocidade. Eu estarei presente de uma forma especial, fui convidado para estar com os jovens num trabalho externo na rua, vai ser muito bom, muito gostoso com a mocidade. Então, só expectativa. Por isso a programação de hoje é gravada. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia com Jesus e até um bom feriado, né? Para quem está de folga. Tenham um bom dia para todos com Jesus. Vou ler os comentários depois.